Olá, cidadãos de Altodale. Bom, a mensagem de hoje servirá para responder alguns boatos e suspeitas ridículas que surgiram ultimamente a respeito de monstros e criaturas horrendas vivendo dentro da nossa cidade. Não existem monstros aqui, cidadãos. Não em Altodale. As grandes muralhas de Altodale são tão impenetráveis quanto os próprios rendimentos que ficam em cima delas. Nada entra, nada sai. Lembrem-se, cidadãos, Altodale é o nosso lar. Altodale é protegida e Altodale é segura. E assim se inicia o penúltimo episódio da nossa série sobre Altodale, chamado de Sombra Amigável. Greetings, friendly shadow. Do try to stay out of trouble this time. Save it. Let me in. Saving it. Talkative as ever, shadow. Letting you in. Esse é o Shadow. Ele veio investigar um suposto ataque a uma das famílias da Altodale, que teria sido executado por uma das aberrações. O Shadow tá trocando informações com a Rive, que é quem dá as ordens ao Shadow. E de acordo com o diálogo entre eles, não é a primeira vez que uma aberração consegue invadir a cidade. A Rive ressalta que os Handmen são símbolos de proteção para as pessoas, e é inaceitável que elas os vejam nesse estado. Durante o ataque, a mãe teria se escondido dentro de casa com as crianças. Mas, uma das crianças teria ficado no meio da confusão, e ela tá desaparecida até agora. O Shadow encontra o caderno de desenho da garotinha que está desaparecida, e vê que ela não desenhava as aberrações como monstros, e sim como figuras amigáveis. The couple's third child, though, their daughter, she was in the thick of it. And she's missing. She doesn't draw like a monster. Her parents, though. Oh my. O Shadow faz algumas perguntas à mãe da criança sobre o ocorrido. Pergunta se ela viu algo, ela diz que não, mas diz que o seu filho sim. Ele teria visto a criatura de relance, e a descrição dele batia com os monstros que são mostrados nos livros infantis da cidade. My youngest thinks he saw it. He only caught a glimpse of the thing, and I know it's silly, but this, it looked like this. Shadow sai para investigar e vê que a criatura está ferida. Mesmo assim, a Rive pede que o Shadow vá com cautela, porque eles não sabem do que uma aberração é capaz. Ele entra em uma discussão sobre prioridades com a Rive. Para ele, o importante é salvar a criança. Para a Rive, o mais importante é capturar a criatura. Ele faz uma promessa à mãe da menina, que caso encontre a sua filha, ele a trará de volta a salvo. Porém, pela mãe das crianças agora ser uma viúva, ela vai ser separada dos seus filhos. There aren't always happy endings. The girl is not your priority. What we need from you is that beast, whatever is left of it, that is. Right. Just promise me my daughter will be okay. If your daughter's No. alive, I'll... Promise me she'll be okay after you save her. Promise me she'll be joining her brothers and not me. Please. I promise.
You're a lot less scary without the coat. Então o Shadow se arma, entra no bueiro e vai em busca da garotinha. Lá ele encontra um rastro de um líquido escuro, que leva direto para uma aberração, ferida e aparentemente sem conseguir se mover direito. Ele ameaça atirar nela, mas a Rive o convence do contrário, a criatura teria mais utilidade se ela estivesse viva. Leave it, Shadow. The creature is of more use to us alive. Find the girl. Ele continua a explorar o esgoto, até encontrar uma sala com velas e desenhos no chão e nas paredes, e a garotinha com uma expressão de medo. Shadow tenta convencer a garota a vir com ele, mas ela se recusa. Rive chama a atenção do Shadow para um desenho no lado esquerdo da parede. Ele mostra que há duas aberrações nesse lugar. Shadow, we have a problem. The drawings on the wall, left side, there. O Shadow fica mais atento ao seu redor. Um deles aparece em um dos canos. Ele mira, esperando uma reação do monstro. Porém, o Shadow é surpreendido. Com dificuldade, o Shadow elimina a primeira aberração, com a segunda aparecendo bem na sua frente e sendo menor que a anterior. Ela tenta fugir do Shadow, mas ele a persegue, atira e a derruba no chão. Ele conclui que os desenhos colados na parede não foram feitos pela menina, já que ela estaria nesse quarto há pouco tempo, e esse seria o quarto do pequeno monstro, junto aos desenhos que também são dele. O monstro e a menina estariam se encontrando às escondidas, desenhando e brincando juntos, até que os pais dela descobriram. Shadow questiona a Rive sobre o que vai acontecer com a menina e com o pequeno monstro, mas recebe uma resposta que não foi muito agradável para o Shadow. What will happen to the kid? Everything. Experiments, tests. We know very little about these creatures. To have one The so... girl. Shadow. She has a widowed mother. She belongs to a now broken family, not to mention being affiliated with gruesome monsters, and is likely traumatized beyond all future societal function. There are no Fosters worth this one, Shadow. She will not be joining her brothers, if that's what you're asking. I'm sorry, but you're going to have to break your promise. Right.
Preparem-se, cidadãos de Altodale, pois o nosso protetor sombrio está de volta. Vocês ouviram os boatos e falaram as suas preocupações. Então, Altodale os apresenta a nossa última aventura do Sombra Amigável. E nessa nova animação, veremos o Sombra Amigável contra a besta do esgoto. Fiquem atentos, ou se preferirem, assistam essa noite, na rádio número 1 de Altodale, as aventuras do Sombra Amigável, onde o nosso protetor sombrio estará cuidando da nossa cidade, dos monstros malvados que vêm infestando as suas preocupações. Mas, esperem, o seu filho tem que dormir antes do horário programado para o especial? Sem problemas! Adquira a última edição da série de quadrinhos número 1 de Altodale, o nosso protetor sombrio, número 244. Uma pobre família em ruínas, uma pobre garota raptada e um terrível monstro à solta. Como será que o nosso Sombra Amigável irá salvar o dia? Veja na rádio, na última animação especial ou na história em quadrinhos. Nelas você vai descobrir. E não se esqueçam, cidadãos, nas palavras do nosso próprio Sombra Amigável. Altodale é a nossa casa, Altodale é protegida e Altodale é segura. He's a puppet we control, and he disobeys. Logo depois vemos o Shadow cercado e sendo interrogado pela Rive e por outros excepcionais. O Shadow teria desobedecido uma das ordens da Rive. Elas discutem se devem ou não retirar o pouco de humanidade que resta no Shadow, mas chegam à conclusão de que não devem remover, pois se fizessem, o Shadow perderia o seu propósito e se tornaria só mais um Rangeman sem sentimentos. Humanity! What little humanity he has left, he's ruining with scotch and cigars! Elas ameaçam de colocar o sobretudo preto no Shadow, que é o que ele usa nos quadrinhos. E a ordem que o Shadow teria desobedecido foi a de trazer a menina e o pequeno monstro com ele. Ele teria os deixado fugir, propositalmente. Com esse final, surgem algumas perguntas. Por que o Shadow teria desobedecido a Rive? E por que teria ajudado a garota e o pequeno monstrinho? Primeiro, a gente teria que responder uma outra pergunta. Quem é o Shadow? Bom, já sabemos que Altodale é uma sociedade autoritária e que a população vive em um ciclo eterno, onde nascem para serem felizes e produtivas, o quanto for possível, até que uma nova geração chegue e substitua a anterior. Todos tentam e querem ser bonitos, já outros têm a sorte ou o azar de serem excepcionais, que são aqueles que se diferenciam dos outros de alguma forma, e que a sua capacidade seja útil para o funcionamento da cidade. Esses excepcionais são levados para o centro da cidade.
e são conectados ao que é chamado como Rive, ou colmeia. Um ser biomecânico composto por mentes e corpos humanos, meio máquina que toma decisões sobre tudo o que acontece na cidade, usando os Handmans e o Shadow como seus mensageiros. Eles são marionetes da Rive. Os dois servem para passar a imagem de que são heróis e que são os defensores de Altodale. Mas o Shadow é totalmente diferente de um Handman comum. Dando uma olhada em um dos vídeos sobre os bastidores da Altodale, mostra que o Shadow fazia parte da Rive, literalmente. Porém, ele recebeu um corpo e mobilidade com isso. Ele era um excepcional com uma boa capacidade para resolver problemas. Inteligente, adaptável e eficiente. Quando o problema requer uma abordagem mais sutil ou delicada, algo que um Handman não pode fazer, que precisa de uma mente pensante e racional, aí o Shadow é chamado. He'll try to stay out of trouble this time. Save it. Let me in. Saving it. Talkative as ever, Shadow. Letting you in. A Altodale apresenta o Shadow à população através das histórias em quadrinhos, dos filmes e da rádio. Ele é mostrado como uma figura sombria, misteriosa e intimidadora, mas também que ele é um amigo da cidade. Como seu próprio nome diz, o Sombra Amigável. O Shadow mostra duas faces diferentes pra gente, e isso porque ele tem o seu lado máquina, frio e cruel. E o seu lado humano, que simpatiza com as pessoas. Ele constantemente mantém o controle sobre os dois. Os cidadãos de Altodale são oprimidos a seguirem a ideologia de serem todos iguais, sem qualquer grau de personalidade. E aquele que for contra isso é considerado feio, usando as máscaras para representar como eles enxergam uns aos outros. E esse é um dos principais diferenciais do Shadow. Ele é um ser individual e que mostra o seu rosto. Isso é anormal para as pessoas, ainda mais pelo Shadow ser mais máquina do que humano. Ele sabe como a cidade funciona, mais o que um dia qualquer um poderia saber. Ele não é de acordo com o modo operante da cidade, nem abaixa a cabeça ou se curva para um Handman, como o restante da população faz. Quanto mais o tempo passa, mais o Shadow vai conhecendo os humanos e criando empatia por eles, pelas suas causas. I'm sorry. Na mídia, a figura do Shadow sempre é mostrada com o seu sobretudo preto, que é um dos motivos dele causar medo nas pessoas, quando, na verdade, o Shadow quer distância daquilo. Ele não quer estar associado à imagem que Altodale quer que ele tenha. O diálogo entre o Shadow e a mãe da garotinha é a sua demonstração mais clara disso, e também a sua maior demonstração de humanidade. Depois do suposto ataque e sequestro da garotinha, Shadow pergunta à mãe dela se ela conseguiu ver alguma coisa. Ela diz que não, que só pegou as crianças e fugiu para dentro de casa. Só que tem um porém. Antes do Shadow questionar a mãe da menina, ele acha o caderno de desenho dela, com o desenho mostrando ela brincando com a aberração, e os seus pais observando os dois pela janela. Ou seja, eles sabiam e estavam cientes que a sua filha brincava com as aberrações. Ela mente e não menciona isso ao Shadow porque se Altodale soubesse disso, a garota imediatamente seria morta. Ela guarda esse segredo pela segurança da sua própria filha, e chora pelo mesmo motivo também. Promise me she'll be okay after you save her. Promise me she'll be joining her brothers and not me. Nesse momento, a mãe da menina tem total confiança nas habilidades do Shadow. Sabe que ele vai salvar a filha dela, mas ela não tá pedindo pro Shadow salvar a menina e trazer ela de volta. Ela quer que o Shadow quebre as regras, que salve a menina da própria Altodale. E por tudo que sabe e que já viu na Altodale, ele faz uma promessa, porque o Shadow gosta das pessoas e ele discorda da cidade. Com essa visão, o suposto ataque fica bem diferente agora. Provavelmente os Handmans viram a menina brincando com o monstro e foram intervir. Isso com certeza fez muito barulho e os pais da menina ouviram. O pai veio defender a filha, mas acabou sendo morto por um dos Handmans. E o monstro teria lutado sozinho contra os dois Handmans. E depois da briga, ela deixou a sua filha ir embora com a criatura, porque se ela ficasse, provavelmente seria morta. You're a lot less scary without the coat. Isso teve um enorme significado pro Shadow. Ele é muito mais humano do que parece, o personagem mais interessante pra mim e o meu favorito até agora. E também o primeiro a se rebelar publicamente contra Altodale.
A primeira cidadã excepcional e também a origem da Rive. Ela é ou era uma mulher que, como eu disse no primeiro episódio, na parte do No Monsters, uma garotinha. Ela era bonita e inteligente, realmente excepcional, que conseguia ver o sistema opressor da Autodale. Por isso, ela vivia paranoica, com medo de estar sendo observada por saber demais. Ela tentou correr, tentou fugir, mas agora faz parte do coração da cidade. A história da garota excepcional vem sendo contada por gerações em Autodale, fazendo parte da sua cultura e servindo de aviso para outros excepcionais que tentassem fugir. Dando uma olhada no processo criativo da Rive, mostra que ela, assim como a própria Autodale, existem há milhões de anos. São mentes extremamente inteligentes, manipuladoras, criativas, artistas e estrategistas. Qualquer coisa que possa ajudar a Autodale de alguma forma. Ela se divide em partes e, como eu falei, até o próprio Shadow é uma delas. Por mais que ele seja individual, independente e que pensa por conta própria, continua sendo uma parte da Rive. Nenhum cidadão de Autodale sabe que a Rive existe, mas todos sabem da história da garota excepcional. Todos os cidadãos querem ser excepcionais, porque os excepcionais são levados para o coração da cidade. Um monstro biomecânico massivo, com órgãos e partes humanas. É disso que os cidadãos de Autodale querem fazer parte. Eles só não sabem disso. That's just it. He fundamentally doesn't believe in our ways that much. Eles são as aberrações. Pelo menos é assim que os livros que eu encontrei se referem a eles. As aberrações, as figuras mais metafóricas e ambíguas na minha opinião. As aberrações são, ou podem ser, humanos de antigas Autodales, só que humanos com mutações, que com o passar do tempo e vagando por aí, acabaram se tornando esses monstros. Bom, por algum motivo. A Autodale é protegida por muros gigantes, no estilo do anime dos Titãs. Assim, não é difícil pensar que pode haver um vírus ou uma doença que transforme as pessoas nas aberrações. Ou seja, o nosso viajante no Não Alimente as Aberrações, ele já é uma delas, só que ele ainda se enxerga como um ser humano normal. Na cena final dessa animação, mostra que o monstro que chega na cidade usa um cachecol branco, o mesmo cachecol que o viajante usa, o que comprovaria essa teoria. Mas há uma visão um pouco diferente dessa, que faz mais sentido depois que você assiste o Sombra Amigável. As aberrações não são necessariamente aberrações. Aqui elas teriam um significado para uma pessoa diferente, alguém que não é da Autodale. Na visão das aberrações, quem mora dentro da Autodale pode acabar sendo um monstro também. Do mesmo jeito que a população enxerga quem é de fora. O viajante não cresceu com a lavagem cerebral que tem dentro da Autodale. Ele não tem essa consciência de feio ou bonito. Para ele é apenas diferente. E para quem vive na cidade, o diferente é algo ruim. Logo, ele é visto como uma aberração. E por isso eu queria postar esse episódio antes de falar sobre as aberrações. Cara, obrigado por ter assistido até aqui, sério mesmo. Esse foi o episódio mais longo e mais bem trabalhado até agora. E eu tô gostando muito de como essa série tá indo. É muito legal ver esse projeto saindo do papel. Foram longos dias escrevendo, gravando e editando. Obrigado por estar acompanhando e é isso. Até a próxima.